Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a alimentação do cavalo idoso, falar um pouco da diferença, né, do animal adulto para um cavalo idoso, um outro para um cavalo idoso, as necessidades nutricionais que eles têm. A população de equinos tá ficando cada vez mais velha, né? Os cavalos estão vivendo mais graças ao avanço da medicina equina, né? Tomando mais vacinas, se alimentando melhor. A gente sabe que 20% da população dos equinos tem mais de 15 anos e 7,5% tem mais de 20 anos, quer dizer, são cavalos realmente idosos, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar é se o cavalo é um cavalo idoso, né? Como saber se meu cavalo é um cavalo idoso? A gente tem 3 características para avaliar: a cronológica, fisiológica e tem também a demográfica. Na cronológica, a gente leva em consideração a idade do cavalo. Na fisiológica, a gente leva em consideração alterações e sinais de senilidade. Então, por exemplo, arqueamento das costas, né, do cavalo, queda de lábio inferior, branqueamento dos pelos, afundamento dos sulcos acima dos olhos, né? Essas são algumas características de senilidade nos cavalos. A demográfica. Quantos anos os cavalos da sua região costumam viver? Porque isso é variável de região para região. Então, vamos supor, os cavalos da minha região costumam viver até uns 20 anos. Então, um cavalo de 18 anos é velho. Agora, se os cavalos da região costumam viver, por exemplo, até uns 13, um cavalo de 10 já pode ser considerado mais velho, sim. Agora, qual que é a importância de ter uma alimentação balanceada para esses cavalos idosos? Primeiro, que a gente pode aumentar o tempo de vida reprodutiva e de vida de pista desse animal, que é muito interessante, né? A gente sabe que as biotecnologias estão aí, a gente consegue utilizar sêmen de garanhões mais velhos, né, para emprenhar óvulos de éguas mais velhas. A gente pode evitar artrite, laminite, cólica, gasto com veterinário e até morte, né, dependendo de qual for a anomalia que a alimentação errada vai levar. Bom, uma curiosidade aqui para vocês, né? O cavalo mais velho do mundo, o recorde, né, de idade de um cavalo, foi de um cavalo que se chamava Old Billy. Ele morreu com 62 anos, sendo que a idade dos cavalos, mais ou menos, eles costumam viver até uns 25 aí. Então, quer dizer, ele foi bem longe, né, no recorde dele. E eles guardaram o crânio dele no Museu de Manchester para ficar em exposição. Existe também, se você tiver interesse, assim, né, de querer saber qual que é a idade equivalente do seu cavalo com a do ser humano, existe uma fórmula matemática, né, que você joga a idade do cavalo na fórmula e ela te dá quantos anos mais ou menos o cavalo ia ter se ele fosse um humano. Então, essa fórmula eu vou colocar ela ali embaixo, na descrição, só que ela é a idade que o seu cavalo tem, vezes 3, e esse resultado mais 16. Aí dá quantos anos o seu cavalo teria em idade humana, né? Pra vocês terem noção, esse cavalo, o Old Billy, ele teria 202 anos. Então, quer dizer, é uma fórmula, não é 100% verídica, né? Mas ela é pra gente ter uma noção, mais ou menos, de qual que seria. Igual eles falam, a idade do cachorro é vezes 7. É uma estimativa, né? Bom, a gente tem também algumas doenças relacionadas à senilidade, né? A principal é a falha na dentição. Então, os cavalos começam a ficar velhos, costumam ter perda de alguns dentes, né? E isso dificulta a mastigação, o trânsito intestinal e pode ocasionar uma cólica, né? Alguma coisa nesse sentido. Os cavalos mais velhos também têm queda na imunidade,
então isso pode facilitar, né, que eles sejam acometidos por doenças infecciosas ou virais. Então é muito importante manter a vacinação desses animais em dia, de todos, né, mas esses em especial. Alguns cavalos idosos podem ter resistência à insulina, artrite, suscetibilidade a lesões, disfunção renal, disfunção hepática, são diversas que muitas vezes são comparadas às doenças da senilidade humanas, né? Outra coisa é que os cavalos também podem ter acometimento do sistema nervoso central. Então, eles podem ter perda de memória, apatia, indiferença ao ambiente. Eles podem não reconhecer o dono. Realmente velhinhos, né? Outra característica importante é que esses animais têm a diminuição do apetite, geralmente, e da mobilidade. Então é interessante que a alimentação seja colocada num lugar que o animal consiga acessar com facilidade. E além disso, evitar campos que tenham conhecidamente plantas tóxicas para o cavalo, porque esses cavalos mais velhos têm uma diminuição da olfação, então eles não selecionam muito bem pela olfação com que eles vão se alimentar. E isso pode gerar intoxicações e ainda associado aos problemas renais e hepáticos pode ser bem grave. Então agora eu vou falar de algumas alterações fisiológicas dos equinos idosos. Bom, no aparelho digestivo, a gente já inicia com aquele problema, né, da falha de dentição, que dificulta a mastigação do cavalo e também associada a uma diminuição das secreções, né, salivares, diminuição do ácido clorídrico. Tudo isso vai dificultar o trânsito intestinal desse cavalo. Também vai dificultar a digestibilidade do cálcio e da absorção das proteínas também. Associado a isso, os animais idosos não costumam beber muita água, talvez por essa questão de movimentação, que precisam ir ao coxo, né, tomar água. Tem diminuição da secreção enzimática, então as bactérias boas do trato gastrointestinal desses cavalos são afetadas. Pode dar alguns problemas de digestão de proteínas, de glicídios, de lipídios também, né? Além disso, mais uma alteração ainda é que tem uma diminuição do tônus da musculatura lisa do intestino delgado. Agora eu vou falar um pouco das alterações do fígado do animal idoso. Como eu já disse anteriormente, né, eles têm essa diminuição de capacidade funcional. É descrito que animais a partir de 15 anos já começam a ter essas alterações metabólicas no geral, né, fisiológicas. O que pode facilitar que eles tenham intoxicações endógenas ou exógenas. Exógenas, essas que ele consome algo inadequado no pasto ou algum medicamento que não é bem metabolizado, que pode intoxicá-lo também. E as endógenas, geralmente o pessoal gosta de dar uma ração com mais proteína para esses animais por conta da perda muscular que eles têm. Só que isso é errado, porque esses cavalos eles não têm uma capacidade de sintetização de proteína muito boa. Então, o que acontece? Que eles começam a secretar compostos, né? E isso intoxica eles. Então, pessoal, a suplementação do cavalo idoso não deve ser com proteína, e sim com aminoácidos essenciais, que antes não eram essenciais e agora passam a ser. Além disso, a metabolização de ácidos graxos fica comprometida e a de proteínas também, né? E vai precisar de uma suplementação nesse sentido, porque senão esse cavalo pode acabar tendo problemas de coagulação. Agora sobre o sistema cardiorrespiratório. As outras alterações podem atrapalhar o coração do cavalo. Podem gerar fadiga do miocárdio, alterações valvares, entre outras. Bom, agora sim eu vou começar a falar propriamente da alimentação do cavalo idoso. Bom, qual o melhor tipo de ração
para dar para o cavalo, né? A gente tem a ração extrusada, paletizada e a texturizada. A extrusada, ela tem melhor digestibilidade, só que ela é de difícil mastigação. Então, se o cavalo tiver problemas de dentição graves, não vai poder ser usado. Já a ração paletizada, ela é a mais indicada e ela pode ser umedecida no momento que você for fornecer para o cavalo, porque se você umedecer ela antes, ela pode fermentar e ocasionar problemas também para o cavalo. E a texturizada é a mais difícil de digerir, então a que seria menos indicada para um equino idoso. Ainda a gente tem algumas restrições, né, para os equinos idosos quando se fala de alimentação. Por exemplo, alfafa à vontade e polpa de beterraba não devem ser fornecidas, porque elas têm um teor de cálcio muito alto que pode gerar problemas renais. Além disso, não devem ser fornecidos alimentos com muito açúcar ou melaço com mais de 3%, porque alguns cavalos velhos começam a desenvolver problemas na glândula pituitária e dificultam o metabolismo das substâncias, que aumenta a intolerância à glicose. Qual a quantidade que eu devo fornecer para o meu cavalo idoso, né? Bom, os cavalos, eles devem consumir no mínimo 1,5% do seu peso corporal. E os nutrientes a serem utilizados, se você vai usar mais fibras, mais proteínas, mais vitaminas, vai depender da atividade, da individualidade, da raça do animal. O cavalo idoso deve consumir de 20 a 24% da matéria seca de fibras, sempre de ótima qualidade, as mais macias possíveis e umedecidas. Além disso, o uso de probióticos e prebióticos podem facilitar na digestão e na absorção desses nutrientes. A energia fornecida para o cavalo idoso deve ser ligeiramente mais alta do que para um cavalo jovem. Uma boa pedida para um fornecimento a mais de energia para o cavalo idoso é o uso de óleo, que pode ser óleo de soja, de girassol, de linhaça e até mesmo óleo de arroz. Aí você pode utilizar de 100 a 200 ml, pode colocar junto com a ração e misturar. Mas cuidado, que tem que ser introduzido devagar, porque pode gerar diarreia nos animais. É preciso observar também se o animal não tem um distúrbio no fígado, porque se ele tiver, não é indicado fazer essa suplementação com os óleos. E também algumas rações já vêm com óleo, né? Então precisa ver direitinho para você não exceder esse limite, que é 200 ml de óleo por dia. Os óleos de arroz são muito indicados para ajudar na absorção dos nutrientes. Já o óleo de linhaça contém ômega 3 e é bom para auxiliar no aumento da imunidade, na ação anti-inflamatória e hipoalergênica. Alguns autores citam que o animal idoso deve consumir de 10 a 13% de proteínas, alguns citam que é mais de 14%, isso é um pouco contraditório. Mas a gente sabe que o excesso de proteínas pode causar intoxicação nos animais idosos, principalmente se eles tiverem algum problema renal ou hepático. Por isso que é indicado que animais que tenham algum distúrbio renal ou hepático não consumam mais de 10% de proteína na sua alimentação. Ainda, como eu já disse, a importância não é a suplementação propriamente da proteína, mas sim dos aminoácidos. Então, tem aminoácidos que passam a ser essenciais. São eles lisina, metionina, arginina, leucina, isoleucina e valina, entre outros. Ainda pode ser feita uma suplementação com condroitina e glucosamina para diminuir os efeitos nas articulações, diminuir inflamações, prevenir artrites. A relação cálcio e fósforo deve ser no máximo de 2:1 nos cavalos idosos. Cuidado com o consumo excessivo de sódio e potássio por esses animais, pois pode causar hipervolemia e hipertensão. O magnésio, o zinco e a vitamina A ajudam na síntese de proteínas. É muito importante a suplementação de micronutrientes nos animais idosos, porque esses não têm uma reserva tão boa mais no fígado. Então, é importante, pois eles também têm uma perda renal importante desses micronutrientes, que pode causar um desbalanceamento metabólico. Além disso, a gente pode usar
o ferro e o cobre para impedir que o animal tenha uma anemia ferropriva, o zinco e o selênio para impedir quedas de imunidade, assim como a vitamina C, o cobre e o zinco também para auxiliar a impedir problemas articulares, e o cobre e o zinco também para ajudar a impedir problemas ósseos. Para os equinos é sempre indicado deixar sal à vontade, pois esses animais não consomem mais do que eles necessitam. Então, o sal à vontade e a água limpa e potável para esses animais irem consumindo conforme eles desejarem. Já falando das vitaminas, os equinos idosos têm necessidade mais alta de todas as vitaminas em relação aos outros. A levedura de cerveja é uma ótima fonte de vitaminas do complexo B. A suplementação com vitamina C, principalmente para éguas idosas, é de extrema importância para evitar que elas tenham afecções como doenças virais, inflamatórias, infecciosas. E também é uma boa pedida fazer uma suplementação de vitamina C antes e durante o período de vacinação, que é quando esses animais são desafiados imunologicamente. Aí você pode usar vitamina C 10 gramas 2 vezes por dia no período de vacinação. Além disso, as vitaminas A, D e E também são importantes de suplementar. Agora eu vou falar um pouco da alimentação para equinos idosos que possuem falhas na dentição severas, né? Esses animais, eles precisam que o alimento fornecido a eles seja o mais úmido e macio e com menos necessidade de mastigação possível. Então, o que você pode estar utilizando? Pode estar utilizando capim picado ou pallet. Você pode, como eu já disse, umidificar a ração paletizada no momento que você for fornecer para o animal. E além disso, a gente ainda tem as comidas amassadas em consistência de sopa, que são muito indicadas, porque esses animais, além de conseguirem digerir e consumir mais facilmente, ainda tem uma alta ingestão de água, que é muito importante para os equinos idosos. Agora eu vou falar de algumas doenças que podem estar associadas à senilidade e contraindicações na alimentação. Os equinos com síndrome de Cushing devem evitar na sua alimentação açúcar, amido e melaço. Os equinos renais, por sua vez, devem evitar excessos de cálcio, alfafa, proteínas até 10% e fósforo. E os equinos hepatopatas também, proteínas só até 10% e evitar o fornecimento de óleos. Bom, gente, da parte de alimentação é isso. Mas também a gente tem que lembrar que o manejo é muito importante. Então, eu tenho algumas dicas para vocês no momento da alimentação desses cavalos. Primeiro, isso para todos os cavalos, mas para os idosos em especial, evitar consumo de braquiárias. Evitem consumo de braquiárias, pois pode causar carinchada nos animais. Outra coisa, evitar pastagens que a gente sabe que tem plantas conhecidamente tóxicas, né? Deve também separar esses animais idosos no momento da alimentação, porque às vezes eles ficam com os mais jovens, eles correm na frente, comem a comida deles e eles acabam não conseguindo chegar a tempo ou não têm a capacidade de competir pelo alimento igual um equino mais jovem e acabam se alimentando menos. É importante também que os equinos idosos continuem fazendo exercícios, só que de forma leve e regular. Além disso, é importante que a cama do equino idoso seja um pouco mais alta, porque no momento que ele for deitar, para evitar que ele bata no chão. Mas também não deve ser tão alta a ponto desse equino não conseguir levantar. E também, como todo equino, deve se alimentar várias vezes ao dia. Só que nos equinos idosos tem uma restrição. Nunca deve se exceder 2,2 kg de ração por porção, tá? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, manda um joinha aí pra nós. Esse é o primeiro vídeo realmente de conteúdo, né, no canal. Espero que vocês gostem. Curtam, comentem. Compartilhem com seus amiguinhos que tem cavalo, os proprietários, né?
vamos lá, vamos falar um pouco mais da alimentação do cavalo idoso, porque esses animais merecem, né? Depois de uma vida a favor da gente, eles merecem esse carinho, tá bom? Beijo pra vocês, tchau.